5 membros da mesma família estavam dormindo tranquilamente, sem saber que a casa onde eles estavam dormindo estava simplesmente derretendo por dentro. Hoje eu vou contar para vocês o caso da família Rias. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele Ildes e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Então, no dia 1º de novembro de 2006, uma ligação é feita para a emergência. Um homem está ligando para avisar que a casa do vizinho está pegando fogo e que dentro dessa casa, então, teriam 3 ou 4 meninas que pertencem à família Rias. Os bombeiros tiveram que quebrar as portas para conseguir apagar as chamas. Um dos bombeiros que atendeu a ocorrência falou que foi o pior incêndio que ele já tinha atendido nos seus 10 anos de carreira. O telefone da casa estava funcionando, mas ninguém tentou chamar ajuda. Então, dentro da casa, eles encontraram já sem vida a Kenice Rias, uma mulher de 40 anos que era mãe das meninas. Uma delas era Saira Rias, de 16 anos, a outra era Sofia Rias, de 13 anos, tinha também a Alicia Rias, de 10 anos, e também a Hannah Rias, de 3 anos. Na mesma casa estava também o pai da família, Mohamed Rias, um homem de 49 anos. Ele foi resgatado pelos bombeiros, seriamente ferido, tinha 60% do corpo queimado e foi levado às pressas para o hospital. E quando o Mohamed foi colocado dentro da ambulância, então, ele ainda tinha consciência e ele perguntou para os paramédicos como que estavam as filhas dele. Os paramédicos responderam e tal, mas logo depois dali ele desmaia e é levado então para o hospital. Então essa era parte dos integrantes ali da família Rias, tá? Mas o casal tinha outro filho que se chama Adam, um menino de 17 anos de idade que não estava na casa naquele dia, porque o Adam estava no Christ's Hospital em Manchester recebendo tratamento para uma doença que ele tinha. Então nessa história aqui nós temos 2 sobreviventes, né? Um deles é o pai e outro o filho. Mas o que será que aconteceu? Será que foi um acidente ou será que alguém então fez isso acontecer? Agora eu vou contar para vocês a história aqui da família Rias para a gente entender bem esse caso aqui. A Kenice, ela cresceu em Agriton. Ela era filha de June Kanan e Abdul Kanan. O pai dela, o Abdul, era do Paquistão e a família viajava frequentemente para o país do pai e foi em uma dessas viagens em 1982 que a Kenice conheceu o Mohamed Rias. E então a partir dali os dois começaram a se interessar um pelo outro. Todos da família gostavam muito do Mohamed, inclusive o irmão da Kenice também, que é esse moço aqui que se chama Barry. Nós vamos falar mais sobre o Barry no final do vídeo também. Fica até o final porque tem uma parte aqui muito emocionante que vai então incluir o tio das meninas aqui nessa história, que é de partir o coração, sabe? Eu fiquei realmente chocada com essa parte aqui, então vai até o final do vídeo, tá? Então o Barry, ele conta que às vezes que eles iam lá para o país do pai dele, o Mohamed, ele sempre era muito prestativo, ajudava eles lá a visitar os lugares e cuidava deles muito quando eles estavam lá, então todos da família se deram muito bem e então foi que a Kenice e o Mohamed decidiram se casar. Em 1987, então, o casal faz uma cerimônia lá no Paquistão. Então, a Kenice volta sozinha para o Reino Unido e daí ela prepara todos os documentos ali de residência para o Mohamed. Esses documentos vão demorar um pouquinho, tá, para sair. Mas então, em 1989, o Mohamed já está morando lá junto com a Kenice no Reino Unido. E o que Mohamed fazia lá? Primeiro que ele tinha uma dificuldade muito grande com a língua, o inglês não foi fácil para ele aprender, então ele conseguiu um emprego que pagava muito pouco, na verdade, numa fábrica que fazia sacolas plásticas. Ele fazia, então, um turno noturno nessa fábrica. Então, os dois tinham uma vida muito modesta, mas a família conta que pareciam que estavam super felizes. Tanto é que, naquele mesmo ano que ele se mudou, já nasce o primeiro filho do casal. Então, no dia 16 de agosto de 1989, nasce o Adam Errol Rias. E um pouco mais de um ano depois, no dia 26 de setembro de 1990, nasce a Saira Rias. Então, aqui eles já tinham 2 filhos, mas eles fizeram só a cerimônia de casamento lá no país deles, né? Então, eles resolvem fazer a cerimônia de casamento ali no Reino Unido também, para então estar também ali de acordo com as leis do país onde eles
estavam vivendo. Então, que no dia 24 de outubro de 1992, eles fazem então essa cerimônia de casamento e vocês conseguem ver aqui nas fotos do casamento deles também, que já tinha ali o Adam e a Sarah também. E então, no dia 29 de setembro de 1993, nasce a Sofia. E passa mais alguns anos ali, e no dia 25 de julho de 1996, nasce a Alicia. E nesse mesmo ano de 1996, eles se mudam para uma casa maior, né? Porque eles já estão com vários filhos ali. Essa casa ficava na Tremelen Street e é exatamente nessa casa que tudo vai acontecer. Então passam muitos anos e no dia 12 de abril de 2003 nasce a Hannah. Então o casal tinha 5 filhos e, segundo palavras dos próprios vizinhos e amigos e colegas deles, falaram que a família parecia ser muito feliz, que as meninas ali estavam sempre sorrindo, que o Mohamed então estava sempre com os filhos. Praticamente toda hora que ele saía, ele estava com o filho carregado, que ele era bem pai de família, mas que ele era uma pessoa mais reservada, não se misturava muito com as pessoas ali da região. Agora, vocês lembram então do Abdul, que era o pai da Kenise e do Barry também? Ele era do mesmo país do Mohamed. Aliás, eles eram do mesmo vilarejo. Os dois praticamente vieram do mesmo lugar. E o Abdul, então, já estava morando há muitos anos no Reino Unido e ele se adaptou muito bem aos costumes mais modernos de lá, né? Que era bem o contrário do país de onde ele veio. Então, o Abdul era considerado na época o chefe da família e ele não controlava nenhum dos seus netos ou filhos. Ele foi muito moderno mesmo, sabe? Ele se adaptou realmente muito bem à cultura de lá, ao contrário do Mohamed. Por quê? Tudo isso vai mudar ali na família em 2003. Até 2003, então, eles tinham toda a liberdade, podiam sair nos lugares, ir, né, sair com os amigos, vestir as roupas modernas, tudo tranquilo, mas em 2003, o Abdul, então, ele perde a vida. E depois que isso acontece, então, o Mohamed, ele se acha ali no direito de ser o chefe da família e, então, ele começa a controlar todo mundo. Na verdade, ele tentou, porque ele não conseguia muito, não. Ele dava ali as ordens, né, para as filhas e para o filho também, para o Adam, mas eles não escutavam, usavam as roupas que eles queriam. E então as roupas ali que eram mais modernas, então das filhas, acabavam desaparecendo misteriosamente da casa. Hoje em dia a gente entende, é claro, que o próprio Mohamed então teria pego ali a roupa das filhas e jogado fora. E outra coisa que ele começou a fazer também foi proibir as filhas de ir em cinema, de ir em parques. Então ele estava realmente ali tentando controlar todos naquela casa. E assim que os filhos crescem um pouco, a Kenise, que tinha dado à luz ali a 5 filhos, ela já estava com um tempo mais livre, né? Porque eles já tinham, né? Alguns já estavam na escola e tudo. Então, ela decide procurar um emprego e ela consegue e realmente começa a trabalhar como agente comunitário. A Kenise, ela recebia um salário por esse serviço que ela prestava à comunidade e o salário dela era muito mais alto que o do Mohamed, que trabalhava lá naquela fábrica de sacolas plásticas. E é aqui que as coisas começam a complicar um pouco, porque a gente já consegue entender, né, a mente aqui desse cara, que ele era realmente muito controlador e muito machista também. Então, ele começou ali a tentar proibir a própria mulher de sair para trabalhar, mas ela falou que não, ela vai continuar trabalhando sim. E ela nunca pediu demissão, tá? Até o dia lá que ela foi encontrada dentro daquela casa, ela estava trabalhando. E aqui a gente consegue entender também que o casamento deles, então, não estava indo muito bem, não. Eles começaram a brigar muito. E tem outra coisa que o Mohamed também tentou fazer. Ele tentou ali convencer a Kenise a fazer com que todas as filhas, quando completassem 16 anos, elas teriam que deixar os estudos e então ir lá para o país dele e casar com o homem do país dele. A Kenise não concordou com isso aí, não. Ela falou que ela queria que elas mesmas escolhessem ali os seus maridos quando elas estiverem prontas para fazer isso, mas a Kenise sempre quis ter certeza que as filhas dela tivessem, sim, independência financeira, para que elas não dependessem de homem nenhum. Então, isso aqui também, né, as brigas ali entre o casal, então, começou a piorar cada vez mais, e também o Mohamed, nessa época, ele começou a beber muito, mas muito mesmo, ao ponto de que
ele chegava a faltar o emprego dele muitas vezes porque ele ficava em casa, ó, enchendo a cara. Então nós chegamos em 2005. Nesse ano, a Kenise queria realmente pedir o divórcio. Ela não estava mais aguentando ficar ali com o Mohamed. Mas nesse mesmo ano, o casal recebeu uma notícia que iria então deixar os dois ali sem chão realmente. Ou na verdade só a Kenise sem chão, né? O Mohamed, bom, vamos falar sobre isso agora, nesse momento, tá? Nesse ano, então, de 2005, o Adam, que é o primeiro filho do casal, ele foi diagnosticado com câncer. E ele estava já, na verdade, numa fase terminal. Então, os médicos, na época, deram somente alguns meses de vida para ele. Essa notícia deixou a Kenise realmente muito arrasada, mas o Mohamed, por algum motivo, parece que não tanto. Por quê? A família conta que o Mohamed não levava o filho para o hospital para receber o tratamento e que, na maioria das vezes, a Kenise tinha que pegar um táxi para levar o filho e, quando ela não podia, era o tio do Adam, o Barry, que pegava uma folga do trabalho e levava o sobrinho no hospital. Quando a família perguntava para o Mohamed por que ele não levava o Adam, já que ele estava em casa durante o dia, sem fazer nada, ele falava que não tinha sentido, olha isso, gente, que não tinha sentido levar o filho no hospital porque ele não entendia a língua direito, o inglês, né? Então ele não entendia o que os médicos falavam, então era melhor que as outras pessoas levassem, mas não ele. Nessa época também começou a acontecer uma coisa muito esquisita, que o Mohamed, ele recebia lá o salário dele muito menor do que o salário da Kenise, então ele simplesmente parou de pagar todas as contas da casa. Isso foi aproximadamente 8 meses antes de tudo acontecer, tá? E todo o dinheiro do salário dele, ele mandava pro país dele, não deixava lá no Reino Unido. A gente vai falar sobre esse assunto no final do vídeo, tá? Mas então quem pagava ali as contas era a Kenise, então, que também trabalhava. Bom, e agora nós vamos falar mais um pouquinho sobre o Adam também. O Adam, ele gostava muito de tocar, né, instrumentos, ele participava de uma banda, ele gostava muito de sair com os amigos também, e o tipo do câncer que ele tinha era um câncer ósseo. Então, como ele tinha muita dor, era bom ele sair com os amigos, é claro, né? Era bom ele estar ali tocando instrumentos para tentar, talvez, então, colocar a cabeça, né, em outra coisa, e ao mesmo tempo também, como ele sabia que os médicos falaram que ele tinha poucos meses ali, é ótimo, né, ele sair com os amigos para se divertir. Mas o Mohamed não concordava com isso. Toda vez então que o Adam tentava sair de casa, ele falava: não, você não pode sair, você tem que começar a rezar, porque esses são os seus últimos dias. Olha o tratamento que esse pai dava para o filho, é inacreditável. Bom, mesmo assim, é claro que o Adam batia de frente com o pai e ele saía do mesmo jeito. Agora, fora isso também, é muito importante mencionar que o Mohamed, ele tinha ciúmes do Adam. Ele falava para a Kenise que ela não deveria passar muito tempo no hospital, que ela deveria estar em casa com ele. Ela não deveria, então, ficar lá cuidando do filho. Olha que absurdo, gente. Não consigo nem entender essa história aqui, o quão absurda é. Mas, enfim. Passa um ano, então, em 2006, o casamento dele já estava realmente nos seus últimos dias. E o Mohamed já não estava mais dormindo no mesmo quarto com a mulher dele, tá? Ele se mudou em um quarto que ficava no andar de baixo da casa. E vocês sabem que eu não gosto de falar mal das vítimas em hipótese nenhuma. Mas, lendo aqui as matérias sobre esse caso aqui, eu encontrei muitas fontes ali alegando que a Kenise estaria tendo um caso nessa época. Isso aqui não foi confirmado por ninguém. Familiares e amigos próximos ali do casal, então, falaram que a Kenise não tinha homem nenhum, mesmo porque ela trabalhava muito e ela nem teria tempo para estar saindo com nenhum homem. Eu também acho que ela realmente não tinha um caso, mas eu decidi trazer essa informação aqui para vocês, porque se vocês mesmo pesquisarem esse caso, vocês vão encontrar essa notícia na internet. Então, para deixar bem claro que isso tudo é boato. Bom, agora nós chegamos então no dia que tudo vai acontecer, que é o dia 1º de novembro de 2006. Na noite desse dia, então, testemunhas viram
o Mohamed andando ali, perambulando pelas ruas. Então ele volta para casa e provavelmente espera a Denise e todas as suas filhas dormir. A casa era de 2 andares e acredita-se que todas estavam no andar de cima. A Denise estava dormindo em um quarto com a Hannah, a Sofia estava em outro quarto dormindo com a Alicia e a Sarah, eu não consegui descobrir. Algumas fontes falam que ela estava dormindo sozinha em um quarto no andar de cima e outras falam que ela estava dormindo em um quarto no andar de baixo. Mas de qualquer forma, depois que ele viu que todo mundo já estava dormindo, ele tranca todas as portas e fecha todas as janelas da casa. Ele faz isso para ter certeza de que ninguém vai sair da casa. Depois que todo mundo já está dormindo, então a polícia acredita que ele pegou 2 galões de gasolina que ele tinha e ele começou a jogar esse líquido na porta de entrada da casa ali, na sala que ficava ali no primeiro andar, subiu pelas escadas e jogou o líquido não só na escada, mas nas paredes também. E então foi lá em cima, no andar onde tinham os quartos, e colocou então na porta dos quartos da onde, né, as filhas estavam dormindo. E ele acabou de colocar todo esse líquido ali no quarto aonde a Kenice e a Hannah estavam dormindo. Foi nesse quarto que ele então concentrou a maior parte do líquido e nesse mesmo quarto também que ele deixou os 2 galões lá. Então a polícia acredita que ele riscou um fósforo lá no andar de cima, então, né, já começou ali tudo aquilo. E como tinha na escada muito, lembra que ele tinha jogado ali pela escada, mesmo assim ele foi descendo. Só que ele estava consciente, mas ele estava ferido já nesse momento. Tanto é que dá para ver a impressão digital da palma da mão dele no corredor, na escada, no corredor lá de baixo. Então, o que parece é que ele foi cambaleando e se segurando ali, né, no meio das chamas. E então ele foi até um banheiro que ficava no primeiro andar e se deitou ali e esperou que a casa, né, caísse com todos lá dentro. Agora tem o telefone que ficava na sala da casa. Lembra que ele estava funcionando? Nessa caminhada aí que ele deu até o banheiro, teria como ele sair então e ir até o telefone. Porque o telefone, ele não pegou fogo, tá? Não tinha nada, ele estava intacto depois que os bombeiros chegaram. E ele estava realmente funcionando. Então, o próprio Mohamed, se ele tivesse ali desesperado, ele podia ter, né, chamado ajuda. Então, essa informação aqui é muito importante a gente entender que quando esse monstro fez tudo isso, ele então não só queria tirar a vida dos membros da família, mas ele também queria tirar a sua própria vida. Então os vizinhos viram as chamas ali e chamaram a emergência. Mas como que estava ali a cena dentro dessa casa depois que as equipes chegaram? Tinha os 2 galões ali, foram realmente encontrados lá no quarto onde estava a Kenice e a Hannah. A Kenice, ela tentou se levantar e provavelmente ela tentou tirar esse galão e jogar longe ou algo assim, porque no galão, então, eles encontraram as impressões, o DNA, não só do Mohamed, que é claro que fez tudo aquilo ali, mas da Kenice também. Então, prova que ela tentou, mas de repente pela fumaça, então ela não conseguiu. E ela, então, foi encontrada ali perto do galão, encostada na cama, e na cama estava a Hannah, então, já sem vida ali. E no outro quarto, então, estava a Alicia, que estava assim deitada no chão, e a Sofia ainda estava na cama. Quando as equipes chegaram também não tinha mais o que fazer, realmente as 2 já tinham partido. E agora a informação sobre a Saira, que eu não consegui entender aqui, as fontes elas são diferentes, tá, na internet. Algumas fontes falam que ela estava no andar de cima também, e outras que ela estava no andar de baixo, mas parece que ela conseguiu realmente sair do quarto e ir para perto de um banheiro, mas ela não conseguiu resistir. E essa informação aqui prova que todas elas estavam dormindo na hora que tudo aconteceu. Então o Mohamed, ele foi encontrado lá dentro do banheiro, estava num estado realmente muito grave, foi levado às pressas para o hospital. E lembra que ele falou, né, perguntou sobre as filhas na hora da ambulância, mas depois daquilo ali ele perdeu a consciência. E no próprio hospital os médicos também conseguiram perceber que ele tinha realmente ali bebido, né, muito naquela noite também. E logo que tudo isso aconteceu, então o sobrevivente da família, né, o Adam, ele ficou realmente muito arrasado, e eles não sabiam de nada, eles não suspeitavam de nada, né, que o Mohamed teria feito isso. Eles achavam que alguma criança de repente colocou fogos de artifício na caixa de correio,
Então ele quis realmente ver o pai, né, no hospital e tal. Levaram ele para ver. Quando o Adam então ficou sabendo que talvez o pai seria realmente o culpado, ele então falou para o tio dele, falou, olha, então a partir desse momento aqui, eu não tenho mais pai não, eu sou um bastardo. Ele destruiu tudo que eu tinha. Ele tirou todas as pessoas da minha vida que eu mais amava. Então eu não quero mais saber dele. E a partir daquele momento, realmente, ele não falou mais sobre o pai. E no dia 3 de novembro de 2006, que foi então 2 dias depois de tudo acontecer, a polícia estava ali esperando, né, para que o Mohamed acordasse para falasse exatamente o que ele fez. E claro, né, ele ia ser preso. Eles já sabiam que tinha sido ele, porque as portas estavam trancadas por dentro, tinha os galões lá e tal. Mas então eles esperavam, né, ansiosos ali para que ele acordasse. Mas nesse dia 3, então, o Mohamed, ele perde a vida também. Então, no dia 8 de novembro de 2006, é feito ali, né, o funeral de toda a família. E a mãe da Janice, ela se recusou a colocar o corpo do Mohamed ali junto com a família. Falou, não, esse cara aqui não vai ser enterrado aqui, não. No dia 17 de novembro de 2006, então, os restos do Mohamed são levados lá de volta para o país dele. E a escola onde elas estudavam, então, também fez uma homenagem muito bonita a elas no dia 24 de novembro de 2006. Mais de 200 pessoas compareceram ali para prestar as últimas homenagens. E o que acontece com Adam, né, que foi ali o único sobrevivente depois de tudo isso acontecer? Bom, o tio, né, das meninas ali, o Barry, então, e a mulher dele, que se chama Vic, os dois pegaram o Adam, então, para cuidar dele, né? E realmente a Vic era como se fosse uma mãe pro Adam. Mas todos da família contam que depois de tudo isso acontecer, para ele é como se ali a vida acabou. Ele aparentemente desistiu de estar lutando ali, né, contra a doença que ele tinha. E no dia 11 de dezembro de 2006, então, o Adam perde a vida. A família também fala que o Adam também foi uma vítima do Mohamed, que o Mohamed não tirou somente a vida da sua mulher, das 4 filhas naquele dia, mas ele também tirou a vida do Adam. Em fevereiro de 2007, então, as investigações da polícia foram realmente concluídas e realmente ali foi confirmado que foi o Mohamed mesmo que fez tudo isso com a sua própria família. E também tem uma outra informação muito importante aqui nesse caso, tá? Que foi que quando o Mohamed então perdeu a vida lá no hospital, eles também fizeram uma autópsia nele, né? E eles descobriram que ele tinha cirrose hepática. Então, ele realmente bebia muito, mas muito mesmo. A família ali, né? A avó das meninas, o tio das meninas, eles nem sabiam que o Mohamed bebia, mas eles realmente confirmaram essa informação depois, porque algumas semanas depois de tudo acontecer, eles foram lá na casa para limpar tudo e eles descobriram que em um depósito que ficava nos fundos da casa, ou um rancho que ficava nos fundos da casa, eles viram várias garrafas vazias de vodka lá. Agora, 2 anos depois, então, de tudo acontecer, vai acontecer algo muito emocionante que eu falei lá no início do vídeo, né? A Vicky, então, que era a tia das meninas, ela vai dar à luz a uma menina. E ela e o Barry, então, os pais, né, dessa menina, eles decidem fazer uma homenagem muito, mas muito bonita a todos os parentes que eles perderam. Eles escolheram o nome Sasha para dar para a filha deles, porque se a gente divide ali as letras aqui do nome Sasha, a gente vai ver que cada uma das letras é a inicial do nome de um dos familiares que eles perderam. E o Barry, ele fala numa entrevista que eu consegui encontrar que ele, o Barry e a mãe dele, a June, eles fizeram essa entrevista 10 anos depois de tudo acontecer. E nessa entrevista a June fala, abre aspas, é muito difícil, a dor continua. As pessoas falam que vai ficar fácil com o tempo, mas nunca é fácil. Não há tempo suficiente da minha vida para superar isso. E o Barry fala nessa mesma entrevista que a dor ainda é muito grande e que os sobrinhos eram como seus próprios filhos. E ele ainda adiciona, eu me sinto culpado e zangado por não ter protegido eles, mas você nunca imagina que terá de proteger eles do seu próprio pai. Esse caso é muito, mas muito triste, mas infelizmente é mais comum do que a gente imagina. Tem um outro caso, então, que é muito parecido com esse, que o que acontece é que um membro da família, então, tira a vida dos seus familiares. Só que esse outro caso é como se fosse o contrário aqui do nosso caso de hoje, porque aqui o Mohamed, então, tentava, né, controlar todo mundo. Nesse caso, então, é um filho que ele não aceitava as regras, então, implementadas pela mãe ou pelos pais,
Bom, eu não vou contar muitos detalhes aqui sobre esse caso, porque a Way, lá do canal Way Campos, ela postou esse vídeo hoje lá no canal dela. Eu vou deixar o card aqui passando para vocês, tá? Mas vão lá conhecer, porque vocês precisam conhecer essa história absurda também. E aliás, se vocês não conhecem o canal da Way Campos, é muito, mas muito legal. Vão lá conhecer. Ela tem muitos vídeos de caso, muitos mais do que eu. Ela já tá, acho que 2 anos já postando vários vídeos lá, e tem muitos casos que ninguém conhece também e que é muito interessante de a gente conhecer. Eu vou deixar o link do canal da Way aqui na caixa de descrição desse vídeo, vou deixar também aqui no comentário destacado para ser mais fácil de vocês encontrarem ela também. Mas então, voltando aqui no nosso caso, bom, nós entendemos então que esse homem, o Mohamed, ele era assim extremamente machista, queria controlar todos da família, não aceitava que a mulher dele trabalhasse, colocava ele na frente de todos da família, inclusive do Adam, que ele deixou o Adam perder a vida sozinho. Quer dizer, deixou esse menino com nada, que já estava lá sofrendo, e tanto é que ele partiu, né, muito próximo ali do dia que tudo aconteceu. Esse cara era realmente muito, mas muito egoísta, machista, controlador, e também tinha o problema da bebida, que é um problema muito sério. E se alguns desses detalhes aqui que eu acabei de falar, bebida, egoísmo, parará, parará, se algum desses detalhes for parecido então com um relacionamento que você está tendo com o seu parceiro, com a sua parceira, agora, meu amigo, minha amiga, deixe essa pessoa nesse minuto, tá? Não vale a pena viver uma vida assim, não. Mas não faça isso sozinho, não. Peça ajuda aos profissionais. Hoje em dia nós temos muitos aplicativos na internet que é muito fácil para você ali baixar aqui no seu telefone, coloca o aplicativo ali. Eu vou indicar vários aplicativos para te ajudar, tá? Se você estiver nessa situação agora. Então, baixa o app Penhas, onde você encontra todas as informações sobre seus direitos. Para quem mora em São Paulo, baixa o app SOS Mulher, que tem o botão do pânico, que é só você clicar e uma viatura estará na sua casa para te resgatar. E para quem mora no Espírito Santo, baixa o app SOS Marias. Agora, para quem mora em Indaiatuba, baixa o SOS Caminho das Rosas. E se você estiver morando na Turquia, baixe o app Kades, que está disponível em várias línguas e que ajuda e resgata não só turcas, mas as estrangeiras que estão em uma situação complicada com seu parceiro aqui na Turquia. Então, faça isso hoje mesmo, tá? Porque um parceiro, ele tem que ser um companheiro e não um competidor na sua vida. Ele tem que te apoiar, te ajudar, apoiar teus filhos e ajudar os seus filhos também. Caso contrário, é melhor você estar sozinho ou sozinha, tá? É muito melhor a gente estar sozinho do que mal acompanhado. Lembre-se sempre disso. E para quem quer mais detalhes sobre o caso de hoje, então, da família Rias, tem esse documentário aqui também, onde eu tirei muitas informações para trazer para vocês, e realmente o documentário é muito, mas muito bom. Agora, antes de acabar o vídeo, fica uma pergunta. Lembra do dinheiro que ele mandava lá para o país dele, 8 meses antes de tudo acontecer? Bom, ninguém está falando nada sobre esse assunto na internet, tá? Ninguém está questionando isso, mas eu questionei aqui quando eu estudei esse caso aqui, né? Eu acho que esse homem, ele estava então, de repente, pensando em, de repente, largar toda a família ou tentar, então, levar forçado seus filhos lá para o país dele, porque não faz sentido, né? 8 meses antes de tudo acontecer. Deixa aqui a sua opinião aqui nos comentários, tá? O que você acha, por que ele fez isso, se tem alguma coisa a ver ou não. Não deixa de comentar sempre nos meus vídeos, tá? É muito importante aqui para o engajamento do canal. Se você não souber o que comentar, só deixa ali um coraçãozinho, qualquer coisa, para ajudar aqui esse canal a crescer mais. Se você gostou do vídeo, também não esquece de deixar ali o like para mim, tá? Para subir mais esse vídeo para o YouTube. Compartilha esse vídeo também para a gente conseguir, né, trazer mais pessoas aqui para o canal. E se você não for inscrito no canal, se inscreve aqui também, porque toda terça-feira eu trago um caso novo para vocês. Um beijo grande, eu vejo vocês no próximo vídeo.